Alerta de polêmica, alerta de polêmica, alerta de polêmica. Essa questão 45 vai dar o que falar, hein? Fala, criatura! Tudo tranquilo? Prof. Rui aqui na área. Se você ainda não me conhece, eu sou professor de Química, especialista em vestibulares e também no Enem. E nesse vídeo de hoje eu vou resolver com você a questão de número 45 do vestibular da UEL, prova de 2026. Uma questão que abordava o assunto de polímeros e misturava com a parte de biologia ambiental, de ecologia. Uma questão muito interessante, não é? Só que tinha um probleminha nessa questão que pode dar um problemão pro aluno, tá? Mas enfim, a gente vai falar na resolução. Agora aqui, antes disso, eu vou pedir pra você, não é? Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, criatura, porque conteúdos bons como esse aparecem sempre por aqui. E é claro, se puder, já dá aquele joinha que ajuda o prof a produzir conteúdos cada vez melhores pra você, ok? Agora, sem maiores enrolações, bora pro vídeo! O aumento da produção de plásticos e a baixa quantidade reciclada tem contribuído para a formação de microplásticos no meio ambiente. Os microplásticos secundários são aqueles que resultam da fragmentação de plásticos maiores. A capacidade dos microplásticos em adsorver, não é absorver, tá? É adsorver. Lembrando que adsorver é você reter na superfície alguma coisa. Por exemplo, todo pozinho que está chegando aqui, né, poeirinha que está aqui na sala agora, ela está sendo adsorvida pela minha roupa. Ela está grudando na superfície da minha roupa. Ela não está sendo absorvida, está sendo adsorvida. Tudo bem? Transportar substâncias tóxicas, persistentes e bioacumuláveis causa impacto ecológico, ambiental e à saúde humana. Os seguintes polímeros estão entre os microplásticos mais encontrados no meio ambiente. E aqui começa a nossa polêmica, não é? Por quê? Ele me traz 3 polímeros aqui. Polietileno, PET, que é o polietileno tereftalato, e o poliacetato de celulose. Até aqui tudo bem, né? Não tá tudo bem, criatura. O que está errado? Esse cara, de fato, é o polietileno. Agora, esses dois nomes estão trocados. Esse daqui, né? Esse daqui que vai ser o nosso PET. Esse daqui que vai ser o nosso PET. Ou seja, o polietileno tereftalato. E esse é o poliacetato de celulose. Ele trocou o nome com a molécula, não é? Então, assim, isso na teoria comprometeria quem fosse olhar o exercício depois, tá? Mas enfim, vamos ver o que o UEL vai fazer, tá? Mas vamos ver agora, item por item, o que ele queria. Pode ser? Antes disso ele fala, a figura a seguir apresenta uma rota da origem dos microplásticos até a absorção pelos seres vivos, né? Então aqui está o resíduo plástico. Depois ele fragmenta e gera os microplásticos. E aí entram os seres vivos, não é? O fitoplâncton incorpora esse microplástico ali durante a sua metabolização. E aí o crustáceo, que vai ser o consumidor primário, se alimenta dele. Aí o peixe, que é o consumidor secundário, se alimenta do crustáceo. Ou seja, todo mundo, né, está retendo para o seu interior microplásticos. Lembrando que quanto maior é o nível trófico, maior vai ser a quantidade acumulada no organismo, né? Então vai lá. Ele fala, com base na natureza química dos polímeros citados, na figura e nos conhecimentos sobre poluição, considere as afirmativas a seguir. Então vamos ver agora, uma por uma, o que elas queriam. Afirmativa 1. O polietileno é o polímero que possui maior capacidade de adsorver e transportar substâncias tóxicas lipossolúveis. Bom, então ele está afirmando que o polietileno, que é essa molécula aqui, é o de maior capacidade em reter essas substâncias. Bom, como é que eu vou saber? Para uma substância conseguir reter, adsorver coisas lipossolúveis, ele tem que ser semelhante a coisas lipossolúveis. Porque lembra daquela regra na química? Semelhante dissolve semelhante? Sim ou não? Então o que você tem que lembrar, tá? Lipossolúvel é alguém solúvel em lipídio. Nós sabemos que lipídios não gostam de água, e a água é polar. Portanto, se lipídio não gosta de água e a água é polar, significa que lipídios são o quê? Apolares. Portanto, para uma substância ser o quê? Lipossolúvel, ela tem que ser o quê? O mais apolar possível. Se você analisar a cadeia dos 3, o polietileno é o mais apolar de todos, porque ele é formado exclusivamente por carbonos e hidrogênios. E você aprende que todo hidrocarboneto sempre é o quê? Completamente apolar. Então, o polietileno, ele é apolar. Tem grande capacidade em adsorver coisas que sejam apolares, ou seja, coisas lipossolúveis. Portanto, isso daqui está verdadeiro. Ui, mas e os outros dois? Bom, esse que é o poliacetato de celulose tem muito oxigênio, tem OH. Esse cara gosta de coisas polares. E a mesma coisa eu posso dizer para você do poliacetato de celulose. Ó, tem O, tem O, tem O, tem O. Aqui também tem anel aromático que vai absorver coisas apolares, mas o mais apolar de todos, o mais lipossolúvel que vai ter aqui, seria quem? O polietileno. Portanto, item 1, verdadeiro. Vamos ao próximo?
Item 2. Os poluentes persistentes, como os microplásticos, causam um processo de eutrofização de oceanos. Não, eu nem sou professor de biologia, né? Mas eu lembro muito bem que o processo de eutrofização está relacionado com o quê? Principalmente com nutrientes, né? E com matéria orgânica que é colocada na água. Como que é o processo de eutrofização? Né? Imagina lá, aqui está um laguinho, tá certo? Aqui está um lago, e aí a gente descarta a água do esgoto aqui. Tudo bem? Eu vou descartar a água de um esgoto. Essa água do esgoto, ela é rica em matéria orgânica, né? Matéria orgânica, e muitas vezes ela é rica em nutrientes, né? Quando eu falo para você de nutrientes, eu estou pensando em nitratos, tá? Estou pensando em fosfatos, tá? E o que esses caras podem fazer? Primeiro, a matéria orgânica, ela acaba causando o quê? A diminuição da concentração de oxigênio dissolvido na água. Isso porque os seres vivos que habitam aqui dentro, eles vão oxidar essa matéria orgânica. E para oxidar, eles gastam o quê? O O2 que estava dissolvido dentro da água. Se para consumir a matéria orgânica eles gastam o oxigênio, né? O que vai acontecer? Vai reduzir a quantidade de oxigênio e os seres que dependem dele vão morrer. Isso é uma das coisas que causa eutrofização, né? Outra coisa que pode acontecer é o seguinte, esses caras aqui atuam como nutriente, né? Isso pode causar a superpopulação de alguns seres que você não queria. Por exemplo, algas, né? Imagine que se tem uma superpopulação de alga causada por esse excesso de nutrientes. Se a gente formar uma camada de alga muito grande aqui em cima, né? Essa alga não vai deixar a luz solar penetrar. Se ela não penetra, os seres fotossintetizantes que moram lá embaixo não vão conseguir receber essa luz. Logo, eles vão morrer. E aí quem dependia desse cara, quem dependia desse produtor de energia, tá? Os consumidores primários, secundários, eles vão acabar morrendo também. Então essa morte do ambiente a gente chama do quê? De eutrofização. Portanto, os microplásticos, eles não causam isso daqui. Porque os microplásticos, eles não vão ter os nutrientes aqui. Os microplásticos, né? Eles, embora sejam feitos de coisas orgânicas, são macromoléculas, tá? Então eles não causam de forma direta a eutrofização, né? Mas eles podem, é claro, afetar completamente esse ambiente. Mas ó, isso daqui está errada. Vamos ao próximo item então? Item 3. O poliacetato de celulose possui em sua composição grupos fenólicos capazes de absorver e transportar íons metálicos potencialmente tóxicos, não é? Primeira coisa, se você olhar o poliacetato de celulose, você pensaria nesse cara aqui, né? Só que lembra que esse daqui na verdade é o PET. O poliacetato de celulose é esse. Primeira coisa, ele diz que tem hidroxilas fenólicas, não é? O que é um fenol? Fenol é quando você tem um anel aromático conectado a OH, ok? Aqui no poliacetato de celulose, que é essa molécula aqui, não tem nenhum anel aromático, né? Isso daqui, ó, isso que você está vendo, é uma estrutura de um carboidrato, tá? Portanto, não existem anéis aromáticos aqui. Embora tenha hidroxila conectada a esses anéis, não são anéis aromáticos. A função que você tem aqui, na verdade, é a função álcool, né? Então, tá errado, olhando para a estrutura certa. Se você olhasse para a estrutura errada, que é o poliacetato de celulose, você também não encontraria esse fenol, porque você tem anel aromático, mas não tem o OH conectado a ele. Portanto, assim, fiquem abertos, né? A questão da UEL tá errada. Tá errada porque ela tem aqui esse negócio trocado, tá? Mas independentemente de qual dos dois você tivesse olhado, não afetaria a sua resposta. Você saberia que fenol não existe em nenhuma das duas. Tudo bem? Então, tem polêmica? Tem. Mas também tem argumento para a universidade falar, não vou anular? Tem também, porque não atrapalhou quem fosse fazer a questão. Tudo bem? Agora a gente vai para o quarto item para ver como que ele é. Item 4. Na cadeia alimentar, o peixe representa os organismos consumidores secundários, pertencentes ao terceiro nível trófico. Então vamos lembrar? Olha aqui, ó. Aqui nós temos o fitoplâncton, que seria quem? Seria o primeiro nível trófico. Primeiro nível trófico, né? Esse cara aqui é o nosso produtor. Aí nós temos o consumidor primário, que é quem se alimenta desse produtor. Esse cara aqui já pertence ao segundo nível trófico. Agora nós temos aqui quem se alimenta do consumidor primário. Quem se alimenta do consumidor primário é consumidor secundário, que é o peixe, tá certo que ele falou. E esse aqui para nós é o terceiro nível trófico. Então, ó, esse item 4 está verdadeiro. O peixe é o consumidor secundário e o peixe pertence ao terceiro nível trófico. Portanto, vamos ver agora como é que ficou a resposta dessa questão?
E a resposta correta é a letra B. Somente as afirmativas 1 e 4 estão corretas. Questão polêmica, não é? Não sei o que a UEL vai fazer. Você tem argumentos aí, caso você tenha errado, para tentar entrar com algum recurso. Mas assim, volto a dizer, tá? Esteja preparado para receber um não, talvez. Porque embora tenham errado, aquele erro não comprometeu a resolução da questão. Por mais que você tivesse olhado para a molécula errada, isso não mudaria a questão para você, ok? Agora é claro, criatura, se você não entendeu alguma coisa, comenta aqui embaixo que eu respondo pra você. E esse é apenas um vídeo de uma playlist completa da UEL pra você. Então aproveita e maratona, porque com certeza vai te ajudar a passar nesse vestibular, ok? Espero você então na próxima questão.